aquilo se torna uma declaração na vida dela, aquilo se torna uma sentença na vida dela. Então, veja, ela se situou baseada em palavras. Igual a gente pode se situar aqui agora no culto por palavras, tem gente que está se situando igual nós estamos aqui agora, tem gente que está se situando por aquela notícia que está lendo, por aquele jornal que está assistindo, por aquela conversa que está tendo com um familiar lá numa ligação, por uma mensagem que recebeu ontem à noite e agora que está lendo e está deixando entrar no coração ofensa, mágoa, rancor, está cutucando aquela ferida, que parece que quando a pessoa dorme, ela acorda melhor, eu estou mais distante já, isso aqui foi ontem, né? Aquela noite terminou, o dia começou, tem gente que só temporalmente começou um novo dia. Podem sentar-se, por favor. Aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Palavra da semana. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Essa pergunta de Jesus, na verdade, do final, é a direção para a oração de muitos. A direção para a oração de muitos. Senhor, olha, se a minha vida está estagnada, se eu já tenho um oceano de conhecimento, de palavras, já conheço histórias e histórias e histórias da Bíblia, e eu olho para a minha vida, eu vejo a minha vida mais parecida, mais parelha, né? Equiparada com a minha velha vida. E eu não vejo, eu não vivo, eu não tenho uma nova vida, uma nova perspectiva, eu não tenho uma nova condição. Então, eu ainda não estou entendendo. Porque está escrito em Malaquias: então vereis, quando? O que está escrito? Então vereis outra vez, diga outra vez, diga e outra vez, diga e de novo. O que significa isso? Que antes, lá o Abraão, por exemplo, Mesopotâmia, Babilônia, né, Ur dos Caldeus, os arameus de onde ele estava, ali aquele lugar de onde ele saiu, ter saído
e seguido a palavra que Deus lhe disse, fez a diferença na vida daquele homem para todas as demais nações. Não é por acaso que o homem, onde ele ia, né, o Egito, os arameus, o Manre, os cananeus, onde o Abraão ia, você não viu um Abraão interessado na política local. Você não viu um Abraão, como a gente vê muita gente hoje, preocupado, interessado e focado. Deixa eu ver quem manda, que eu quero fazer uma parceria. Eu quero ser sócio do cara que está ganhando mais dinheiro aqui. Eu quero ser amigo do cara que tem os poços que dão água daqui. Eu quero ser companheiro, eu quero fazer uma sociedade com um cara que tem mais rebanhos aqui. Eu quero aqui agora me tornar um aliado do cara que tem mais terras aqui. Você via isso em Abraão? Viu ou não viu? Não, mas nós víamos e nós vemos o contrário. Nós vemos o Manre querendo que o Abraão fique ali na terra dele. É ou não é? Abraão, fica aqui. Ó. Nós vemos os cananeus onde ele passou. Abraão, fica aqui. Os siquemitas, aqueles lugares por onde ele foi passando, no Egito. Não foi o Abraão que ficou buscando parcerias, sociedades, irmandades seculares. Deixa eu fazer parte desse grupo que agora está aqui, né, no topo da cadeia dos negócios. Deixa eu ser um aliado desse país, dessa nação, desse povo. O Abraão dando um exemplo de confiança em Deus, de um homem dependente de Deus, logo após ter ganhado do tão poderoso que é Dorlamer. O homem que vinha, o homem que tinha uma trajetória. Você vê lá 13 anos de império, o povo se rebela contra ele, vai lá, vence, fica ainda maior. Vai para uma outra batalha, ganha de novo. Aí ele teve a infelicidade, ele teve a tristeza de cruzar com um Abraão no caminho dele. O Abraão em mais 318, não está faltando zero não é 318 mil, não é um exército em contar, não, 318. Que além de impor uma derrota sobre o que é Dorlamer, uma coisa que a Bíblia nos mostra que ele não conhecia, ainda colocou os sobreviventes daquela batalha em fuga. Por quê? Porque o Abraão foi o homem que ele deu ouvidos. E aí nós vemos desde esse homem essa palavra se cumprindo. Então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio. Vocês verão a diferença. Então, não dá para uma pessoa dizer, a minha vida é a mesma. Meus resultados ruins, no caso, estou dizendo, insuficientes para aquilo que eu preciso, são os mesmos. Eu não estou vendo diferença. E assim, a gente não precisa, um cristão ele não precisa olhar para uma área da vida dele para ele ver resultados, ele tem que estar vendo em si. O primeiro resultado que nós devemos ter é esse que Jesus disse. Eu preciso entender o que está. Duas coisas têm que estar acontecendo aqui agora. Primeiro,
eu preciso entender o que a palavra de Deus está falando comigo. O que está sendo recalcado aqui, e a gente tem que ter essa alegria da salvação diária e a gratidão pelo pão de cada dia mais importante que existe. A palavra diz lá no Velho Testamento, Jesus vem e carimba. Nem só de... Qual o pão que ele estava falando agora? O pão de farinha, né? O pão que é a comida física, o alimento físico. Nem só de pão viverá o homem, mas... Olha para o forro novo da igreja aí, porque não dá para olhar para o céu. Olha para o forro novo e fala, obrigado, Senhor. Eu estou sendo alimentado, como diz a tua palavra. Você está recebendo agora a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é uma coisa que não tem preço. Você tem essa... tanto você que está aqui, claro, ainda mais, mas quem está agora, por exemplo, podendo ter essa dádiva dos céus, de acordar no meio de um oceano de porcaria, no meio de um monte de bobagens. Olha que bênção que é a gente poder ter, logo às 7 horas da manhã, se acordar, ter a igreja aberta com uma palavra para nortear o seu dia inteiro. A transmissão, por exemplo, para quem mora em outros lugares, os lugares mais longe, tem gente que o fuso horário, né, do país que está faz ficar mais cedo, tem gente que faz ficar um horário muito bom, né, às 7. Mas tem gente que, para estar assistindo aqui agora, equivale no lugar que a pessoa está às 5 da manhã, 4 da manhã, ou madrugada para a pessoa. E que bênção que a gente poder ter, olha, eu tenho o alimento, como Jesus disse, eu tenho a palavra de Deus sendo trazida para mim. Nós precisamos ter essa consciência de que isso é a coisa que eu preciso todo dia. Eu preciso estar num culto, eu preciso estar lendo a Bíblia, eu preciso ter contato com a palavra de Deus. Se você pode estar na igreja, aqui dentro desse ambiente, essa atmosfera que é gerada por orações, por declarações poderosas, pelas quebras das maldições, por semeaduras que são feitas aqui, com atitudes, com ofertas, com pessoas que vêm, né, e rompem com processos, com a palavra que é pregada. Imagina um dia igual esse que nós vamos completar aqui 8 cultos, 25 horas, totalizando palavra e oração. Que ambiente que você pega? Está entendendo? Olha a carga, que tipo de carga que você pega para a sua vida. Uma carga que vai instruir, que vai levantar, que vai renovar, que vai alimentar, que vai, né, vai causar uma explosão dentro de você. E está escrito. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, as duas coisas que eu tenho que ter. A primeira, eu preciso ter o entendimento da palavra que eu estou recebendo. Eu preciso ter a percepção certa da palavra que eu estou recebendo. O que Deus está falando? Então, tem palavra que parece, por exemplo, que ela é repetida, que eu já ouvi, eu já assisti, eu já participei desse culto, eu já li essa passagem N vezes, eu já vi isso aqui não sei quanto tempo. Ok, a Bíblia diz que há uma medida recalcada, sacudida e transbordando que estão nos dando. Quem está nos dando? Deus. Melhor uma medida recalcada que está... De novo, estou recebendo para isso ser
reforçado, para isso ser renovado, para isso, de repente, daquela última vez ou das outras, as demais vezes que eu ouvi determinado assunto, aquilo ainda não tinha entrado como uma revelação, quer dizer, eu ainda não sei que sei. Eu tenho apenas informações, mas aquilo ainda não é uma verdade para mim e dentro de mim, de forma que não vai acontecer mais diferente daquilo que eu sei. Então essa é a primeira coisa. E qual a segunda coisa que eu preciso? Eu preciso me situar no tempo. Eu preciso saber o tempo em que eu estou. E aí a noção de espaço, a noção de tempo, a noção é você se situar. Porque cada tempo tem um desafio, mas também em cada tempo tem uma unção liberada. E o conjunto do desafio que você está vivendo, o desafio geral, o desafio de uma nação, o desafio do mundo, o desafio regional, associado à palavra e à unção, quer dizer, o favor que você está recebendo de Deus, é o que muitas vezes aqui nós pregamos e usamos a expressão portal. Então, esse é um momento que muita coisa está sendo lançada, palavras, notícias que acabam se tornando declarações na vida de algumas pessoas. Tem gente que acorda cedo, igual você acordou para vir aqui. Liga a televisão ou entra no mesmo YouTube que nós estamos usando para transmitir e vai assistir um jornal. E aí a pessoa ouve no jornal que a situação agora está pior, que tal área da sociedade é uma área que está sofrendo, seja uma epidemia, uma doença, seja um aperto financeiro, sejam notícias que vêm de segurança pública. A pessoa pega aquilo como verdade. Aquilo se torna uma declaração na vida dela, aquilo se torna uma sentença na vida dela. Então, veja, ela se situou baseada em palavras. Igual a gente pode se situar aqui agora no culto por palavras, tem gente que está se situando igual nós estamos aqui agora, tem gente que está se situando por aquela notícia que está lendo, por aquele jornal que está assistindo, por aquela conversa que está tendo com um familiar lá numa ligação, por uma mensagem que recebeu ontem à noite e agora que está lendo e está deixando entrar no coração ofensa, mágoa, rancor, está cutucando aquela ferida, que parece que quando a pessoa dorme, ela acorda melhor, eu estou mais distante já, isso aqui foi ontem, né? Aquela noite terminou, o dia começou, tem gente que só temporalmente começou um novo dia. Mas espiritualmente não começou um novo dia. Emocionalmente não começou um novo dia. Quer dizer, para a pessoa, agora no dia são 7h18. Mas as emoções dela são as mesmas. Os sentimentos dela são os mesmos. De ontem à noite, de domingo à noite, do ano passado, de 1900 e alguma coisa. Por quê? Porque é o que Jesus falou, vocês ainda não entendem? Vocês não entendem diante do que vocês estão? Vocês não entendem o propósito de vocês aqui? O que está realmente conduzindo a sua vida? O que conduz a sua vida? É o dinheiro? É um sentimento ruim? Ou um sentimento, uma expectativa, né, baseada num sentimento que você tem por uma pessoa que parece bom, mas na verdade só te trouxe coisas ruins? O que te norteia? A gente precisa, e quanto mais cedo na vida, quanto mais cedo num dia, melhor. Eu acordei hoje para ser norteado, eu acordei hoje para ser conduzido pelo quê? Aí você fala de bate-pronto assim, pela palavra de Deus.
Que maravilha! Mas e na verdade? É a palavra de Deus? Ou é outra coisa? Por exemplo, o dinheiro. Não, eu acordei hoje pensando em tanto que eu vou fazer, que eu vou receber, que eu vou vender, que tal cliente agora promissor vai trazer para o meu negócio, que eu vou encontrar aquela pessoa, aquele profissional que vai dar aquela guinada no meu negócio, enfim. Vocês ainda não entendem? Quando eu passo a entender? Quando eu me esvazio, quando eu confio, eu me entrego a Deus e então eu vou recebendo o que Ele tem e vou deixando que a palavra vai me lavando, me limpando, que a palavra vá me renovando. Tem uma passagem aqui que desde domingo, quando eu ouvi isso, vem causando aberturas. Em mim, quem tem recebido essa palavra? Que foi essa história que tem aqui no meio, bem assim, nem é muito trabalhada, não é muito explorada, mas está aqui e não está por acaso. Quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus, e eles não entenderam, por que eles não entenderam sobre o que Jesus estava falando naquele momento? Porque eles não soltaram aquilo que estava, diga comigo, mais importando para eles. Então, o que estava mais importando para eles naquele momento? O sustento deles. O pão que eles teriam ou não para comer. Aí vamos voltar no que Jesus falou. Nem só de o quê? Mas de... Já tinha entrado isso neles ou não? Hã? Não. Porque veja que quando Jesus estava falando, a gente é tocado, a gente é ferido, como a gente é motivado por aquilo que importa para nós. Por aquilo que é um valor para nós. Não tem coisas que às vezes você está ouvindo alguém falar, uma pessoa fala, por exemplo, quando uma pessoa ela não está mais, né, vamos falar de uma área aqui que para uns é muito importante, para outros não tem nenhuma relevância. Então vamos pegar a área sentimental. Tem gente que você vê chorando, você vê não comendo, ou você vê comendo demais, que você vê consumindo, que você vê, sabe, fazendo assim, coisas extremas por uma pessoa, porque a pessoa tem um sentimento, ela gosta, ela espera muito, ela tem uma expectativa. Então, área sentimental. Às vezes tem gente que está ali, tem um irmão, uma irmã, tem um cunhado, uma cunhada, um amigo, uma amiga, né? Tem um filho, ou mesmo o pai, a mãe. Pode ser qualquer pessoa, a ligação que ela tem com você. Que às vezes a pessoa fala com você e ela fala, ai, porque eu estou assim, porque eu não dormi à noite, porque quando essa pessoa faz isso, e principalmente quando às vezes você ouve assim, quando essa pessoa não faz isso, eu fico tão mal. Se você é uma pessoa que essa área ela não te toca, que você não está, sabe, naquele anseio, naquela busca, às vezes você pode até parecer insensível e ser, de fato, indiferente. Por quê? Você nunca vai conseguir ver.
nunca vai conseguir realmente chegar perto do que aquela pessoa está sentindo, porque você não sente. Está entendendo? Então, para você, aquela área, ela é uma área que ela é sob controle, debaixo do seu controle. Você fala facilmente assim, ó, não é bom, não quero, acabou, virei a página. E às vezes até não compreende como alguém pode não viver assim. É o que aconteceu e o que acontece na vida de algumas pessoas. Tem coisa que está sendo falado, está sendo pregado, está sendo dito, está sendo... Deus está fazendo, Deus está falando. Mas como aquilo ainda não entrou, o teu valor não é aquele, você não tem aquele valor. Agora, eu dei um exemplo para o mal. Porque é uma pessoa que ela chora, que ela não dorme, que ela não come, que ela sai de um lugar e viaja centenas, milhares de quilômetros para fazer uma coisa que ela nem tem certeza, volta depois arrasada, acabada, gasta dinheiro, entra em dívida, fica mal, e ela, cada hora é uma coisa nova que ela está fazendo, que ela está correndo atrás, que ela está... por isso, quem não vive assim, até vai pensar, né? Nossa, que vida, né? Jogada fora. Porque não tem dentro da pessoa aquilo, ela não vai compreender, não vai. Por isso eu digo, você que é uma pessoa que você tem uma... Você ainda sofre por situações na área sentimental, não busca uma pessoa para te aconselhar parecida com você. Porque igual conta, né? Mais com mais é igual a mais. É ou não é? Então, aí você vai falar, e menos com menos? É igual a mais também, só vai aumentar isso aí. Vai te estimular. Não, vai, isso, vai atrás, vai, persegue, se joga. Você tem que falar com uma pessoa que esse é um assunto que não move a pessoa. A pessoa que esse é um assunto que ela olha friamente. Que é aquela pessoa que vai dizer para você, fulano, ó, cai na real. Não, isso aí não é assim. Está exagerando, não é por aí, você tem outros valores, você tem outra vida. Porque aí você vai ter alguém, pelo menos, que vai ser uma âncora para você. Às vezes, o que uma pessoa está precisando na vida dela é uma âncora humana, já que ela não tem âncora espiritual. Eu defendo isso desde quando eu caí e me arrebentei. Porque uma pessoa ela começa a ser humilde não é quando ela ouve Deus. Uma pessoa começa a ser humilde quando ela ouve outra pessoa mais racional do que ela, mais espiritual do que ela, mais abençoada do que ela. Aí ela começa a ser humilde. Está entendendo? Porque tem gente que não, porque eu vou ouvir Deus. Tem gente que não consegue nem ouvir o homem, como que vai ouvir Deus? Jesus, inclusive, fala, quando você está dizendo que você está amando a Deus, você tem que estar, no mínimo, amando algum homem. Amando, que a Bíblia diz, é visitando, ajudando, dando alimento, dando água, levantando quando ele está caído, foi acabado ali, acabou de ser assaltado no caminho, está entendendo? Ama, como que se ama? Se ama de palavras? Você não ama. Você está declarando amor. Quando você ama é quando você está fazendo, agindo. Quando você está dando condições da obra seguir, quando você é um dizimista, você ama a Deus. Quando você tem uma pessoa que cruza o teu caminho e você não deixa que ela siga o caminho dela sem ter feito algo por ela. Sabe, gastado tempo, dado conselho, ajudado, alimentado, visto que ela estava caindo no precipício, segurou ela, pegou, deu um tranco nela, jogou para o outro lado agora. Isso é amor. Ah, não fiz nada. Não tem amor aí. Então, não diga algumas coisas. Não, você está fazendo? Faça. Como Jesus disse. Então, você precisa de alguém, eu quero ser humilde, eu quero saber como é que eu sou, que eu sei que eu sou humilde. Você está
ouvindo, não só escutando, ouvindo. Alguém que você sabe, que você vê. Não é alguém que se vende bem, é alguém que você já viu. Né? A pessoa venceu na vida. A pessoa tem experiências com Deus. A pessoa que ela está ali na lida. E você vê que a pessoa ela tem bons conselhos, ainda que esses conselhos sejam desagradáveis para você, que vão contra os seus interesses, mas os conselhos dessa pessoa são sábios. Aí você vê humildade. A pessoa que não está ouvindo nem o homem, ela não está ouvindo Deus também. E como se fala assim, ouvir o homem como? Ouvir um homem de Deus, ouvir uma mulher de Deus, ouvir uma pessoa que tem frutos. A gente não começa ouvindo Deus. É igual o povo no deserto. Tinha uma multidão de gente clamando a Deus no Egito, buscando a Deus no Egito. Mas ninguém ouvia Deus. Deus precisou ir no deserto buscar um homem exilado, fugitivo, para falar com ele e ele falar com o povo. Aquele homem vai para o Egito e começa a falar com o povo. Porque primeiro Moisés falou com o povo de Deus e falou, vai ser assim. Então vamos todo mundo agora caminhar para o mesmo lado. Vocês vão passar agora um perrengue no começo. Vai ter um aumento aqui agora. Um aumento de problema. Vai intensificar agora a opressão. Mas Deus vai tirar vocês daqui. Não foi exatamente isso que aconteceu? Porque no começo você vê que não, está piorando, meu Deus do céu, não. Olha, imaginei que a gente ia sair daqui, ia ficar bem, ia ter um lugar. Ele falou, vai ser assim. Então aguenta, esse é o momento de aguentar. Deus falou, porque tem retaliação. Tem a lei do retorno. Fomos lá, falamos, né, vamos falar com o faraó, o coração dele vai ser endurecido. Deus já avisou. Eu vou endurecer o coração dele. E depois ele vai liberar vocês. Então, depois do Moisés, se submeteram e ouviram um homem. Foram humildes. Esse cara vai nos conduzir. Ele não era o rei, ele não era o cara mais rico lá, ele apareceu lá. Mas ele tinha sinais de Deus, que é o que você precisa às vezes. Está faltando isso na sua vida. Você tem uma âncora aqui, porque Deus você não está ouvindo diretamente. Não está ouvindo Deus, não está. Deus está falando, mas não. Enquanto não vem aquela palavra, aquele culto, enquanto não vem aquela mensagem, né, que massageia o ego, que exalta você, que vai dizer que você só fez coisa certa, que a tua vida sempre foi correta, que agora Deus ele tem uma dívida com você e ele vai começar a te pagar porque você tem que ser abençoado mesmo. Tem gente que está rejeitando as palavras. Então, comece a dar ouvidos. A âncora que Deus coloca na sua vida nessa terra, para que você, isso aqui, vou fazer isso aqui. Isso aqui é compreensível, é entendível, é amargo às vezes, é desagradável, o paladar não é bom, mas é o que eu preciso. Agora eu sou humilde. E dentro dessa humildade, aí eu volto na palavra, Jesus falando uma coisa, e como alguns que não compreendem quando outra pessoa está vivendo um momento, seja ruim, seja bom, quando alguém está falando uma coisa, eles não estavam recebendo. Porque o entender aqui é aquele sentido que a gente aprendeu da parábola do semeador. De quem recebe. Eles não estavam recebendo o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do quê? Jesus estava falando de entendimento. Jesus estava falando do reino dos céus. Da referência que ele era. Jesus estava falando de foco. E eles estavam cheios de valores muito diferentes. Então, qual é o valor deles? O pão.
o sustento diário. Não, ó. E veja que a Bíblia diz que eles tinham um pão, que eles em nenhum momento apresentaram esse pão como, né, um instrumento de Deus. Em nenhum momento aquele pão apareceu. Nem na primeira, como Jesus depois faz questão de mostrar para eles. Vocês não me deram nada. Né? Jesus disse isso, né? Quando faltou pão e me entregaram lá os 5 pães, quer dizer, me entregaram 5 pães, quanto sobrou daquele? 12. E quando me entregaram 7 pães para os 4.000, quanto sobrou daquele? 7. Quer dizer, Jesus ali, ele indiretamente estava dizendo assim, que momento que vocês me deram pão? Vocês. Que momento que vocês me deram pão? Aí eu estou te perguntando, que momento que os discípulos deram pão para Jesus? Nenhum. E Jesus não fez do mesmo jeito? Aqui ele estava falando muito, vocês não participaram disso. Aí você vai dizer assim, quem não está entendendo vai entrar agora em confusão na mente. Vai falar assim, claro que eles participaram. Eles estavam lá. O que estava lá, gente? O corpo deles estava lá? Estava ou não estava? E o coração deles estava lá? Estava ou não estava? Daí Jesus, vocês não entendem. O corpo, Pedro, presente. Judas, presente. Mateus, presente. João, presente. Estava lá. Mas o coração não estava. Que é o que acontece com alguns. Vai falar, como que não estava? Eles não participaram daquilo. Aquele pão estava com eles, que a Bíblia diz, um pão que eles tinham, a não ser um pão que eles tinham consigo no barco. Eu estava lendo esses dias uma tradução que fala assim, eu não lembro qual que fala, a não ser um pão que eles carregavam com eles. Quer dizer, aquele pão, ele sempre teve. Mas em que momento aquele pão apareceu? O que apareceu? Está aqui, viu, Jesus? Se precisar, tem o nosso. Que é o que algumas pessoas, se elas entenderem essa palavra agora, elas vão descobrir, inclusive, por quê. O motivo, né? Que elas não estão vivendo a palavra. Então vereis outra vez a diferença daquele que me serve para o que não me serve. A diferença que há entre o justo e o ímpio. Porque a pessoa, o corpo dela está no culto, o nome dela está aqui, eu não sei em quantos destes livros de oração. A imagem dela vai aparecer nos vídeos que aparecem institucionais da igreja, como os discípulos. Está aqui o registro, o nome deles, eles estavam juntos, apareciam em cada milagre, mas aquilo ainda não tinha entrado dentro deles. Era gente que conseguia olhar e ver quem não tinha feito, mas não fazia, o que muitas vezes julgava os outros de não ter feito. Que estava vendo Jesus fazer algo, mas não fazia parte, não participava daquilo. Porque mesmo agora, eles discutiram entre eles. Será que ele está falando que a gente não trouxe pão? E veja que nem agora eles pegaram o pão e disseram, não, Jesus, então está aqui esse. Você vê agora, pelo menos, então, eles pegando, Jesus, então está aqui o nosso pão. Você vê ou não? Multiplica de novo. Porque Jesus não multiplicou 0. Ele sempre multiplicou alguma coisa, é ou não é? Então, Senhor, agora ninguém tem, não tem ninguém mais, só tem nós. Então, está aqui, Senhor, esse aqui é o nosso, pode multiplicar. Mas agora, a hora de eu tirar de mim, a hora de eu pagar um preço, às vezes, literalmente, preço, pagar, dinheiro.
tirar de mim, tirar algo material de mim. Às vezes é o pouco, é o único que eu tenho. Eu estou fazendo? Não. O que significa? Eu não creio. Eu falo, eu declaro, eu já vi, mas eu fazer? Eu realizar? Eu obedecer, como muitas vezes eu digo que as pessoas têm que obedecer? Isso, por exemplo, para os obreiros que assistem esse culto, né, porque o título Servos e Discípulos, isso aqui destrava, desamarra a vida de um obreiro, de um pastor. Isso aqui destrava um ministério. Essa palavra destrava um ministério. Ela fala, como assim? Uma igreja. Porque isso aqui é uma das palavras que mais devia ser pregadas, assim, fazer uma reunião de obreiros assim nacional. Convocar obreiros, pastores, missionários, bispos, evangelistas. Vamos falar uma palavra aqui, vamos gastar 10 minutos aqui para abençoar. Qual palavra? Essa aqui. Porque quem muito sabe é de quem Deus espera. Fala. Mais. Quem muito sabe. Às vezes, a gente que está numa posição de liderança, de poder, a gente usa muito mal isso. Vai falar como? Porque às vezes a gente se assenta nisso, folga com isso. É como se eu ficasse confortável em falar coisas, pregar coisas e ver as pessoas vendo e ouvindo isso, admirando e vendo, olha, que conhecimento, que inteligência, que sabedoria, que unção, e acreditar, né, cometer o grave erro de acreditar, e isso é potencializado com rede social, porque rede social é aquele lugar que você põe 30 segundos lá, um corte com uma frase de efeito, você pode ver lá depois embaixo, aquele monte de, nossa, que bênção, nossa, que palavra, nossa, que unção, nossa, eu precisava disso, olha, Deus fala pela boca desse homem, porque isso aqui é o que estava faltando. Você pode arrebentar com a sua vida pensando assim, aí, tá vendo? Ó? Isso vai fazer Deus me abençoar demais. Eu estou aqui, eu estou vendo acontecer. Eu estou aqui, Jesus está falando e eu estou na linha de frente. Eu estou no grupo de elite. Então, aqui onde eu estou, eu tenho uma retaguarda, que no meu caso, qual que seria a minha retaguarda? Exatamente esse lugar que eu estou agora, que é o altar. A estrutura e a fortaleza que é o ministério, que isso aqui é uma fortaleza, é uma estrutura, é ou não é? E estar munindo para o trabalho a Bíblia, a palavra de Deus, que eu estou falando aqui até agora, do que eu falei, desde o Abraão até Jesus, até os discípulos, é o quê? Não é cabeça do Anderson. Não é pensamento meu, não, eu filosofando e pensando aqui comigo, com os meus botões. Não estou só falando versículo. Estou contando história aqui da Bíblia. Estou falando de gente que ouviu a Deus. Aí se eu penso, se eu caio no erro de pensar, preguei, falei, ajudei, abri a mente de pessoas, isso me promove. Nada. Se eu não pegar o meu pão, aquele que fica guardado. Aquele que muitas vezes na vida de algumas pessoas é o plano B. Se eu não pegar o meu pão e não colocar, eu vou ver gente sendo abençoada. Eu vou ver multiplicações. E de repente eu sou o maior cego que eu mesmo não estou participando disso. E olha o erro de alguns obreiros. O erro de alguns líderes. Enquanto eles estão nessa condição confortável, eles a mantêm.
E Jesus está falando para eles, vocês não entendem, e eles não são capazes de pegar aquele pão e falar assim, entendemos. Então, se a nossa dúvida era o pão, porque aqui teve duplamente o sentido, né? Jesus não estava falando de pão. Mas eles estavam entendendo o quê? O que eles estavam entendendo que Jesus estava falando? Sobre o quê, gente? Pão. Então, peraí, já que ele está falando de pão, vou aproveitar essa oportunidade. Senhor, está aqui meu pão, multiplica ele. Não era esse o assunto que eles estavam entendendo? Era o que Jesus estava falando? Não. Mas não era o que eles estavam entendendo? Então, peraí, que às vezes Deus usa situações. Então, peraí, Deus está falando. Deus está falando do pão. Deus está falando do pão. Ele multiplicou. Ele acabou de dizer agora que ele multiplicou os 5. E depois ele multiplicou os 7. Então, agora ele quer multiplicar o meu. Então, deixa eu pegar o meu aqui. Deixa eu fazer parte disso. Deixa eu tirar algo de mim. Deixa eu fazer o que eu oriento as pessoas a fazerem. Então eu agora vou praticar o que eu já cobrei, o que eu já julguei, o que eu já exigi, eu vou fazer. Está aqui, faz. Senhor, está aqui o meu, eu escondi, eu guardei. Está aqui o meu. Fizeram isso? Essa tem sido a reação de muita gente. De aspirante a bispo. A pessoa, ela sabe orientar, ela sabe falar, ela vê. Ela participa de cultos, ela ouve testemunhos, ela é um entreposto, muitas vezes, de gente que está muito mal. Ela ouve uma palavra, ela diz o que a pessoa que está muito mal deve fazer, a pessoa faz, a pessoa muda, a pessoa é curada, a pessoa tem uma restauração no casamento, a pessoa prospera e a vida dela continua no mesmo ponto, na mesma condição, continua do mesmo jeito. E ela não está vendo por quê. Está entendendo? Então essa é uma pergunta, essa, por exemplo, foi uma bomba que a bispa jogou em cada pessoa da obra interna. Que pão que você tem? E já viu gente com muito menos do que você pegando e entregando esse pão, participando da obra, a obra de Deus, mas você está guardando o seu. Então, obreiros aqui, nós, eu e vocês. Quem está na transmissão aí, na ilha, quem está em casa agora. Aquele obreiro que acorda cedo para assistir. Você quer desamarrar a sua vida, você quer vencer, você quer ver seu casamento restaurado, você quer ver sua vida financeira. Você quer ver sua saúde. Que pão é esse que está guardado no barco, que você carrega, que você... É igual o segundo boi lá do Gideão. Quando você tem uma iniciativa, nunca é aquela que coloca aquilo que é uma reserva, né? Quantos que ainda, insistem nisso e por quê? Por incredulidade. Então, repito, não era sobre isso que Jesus estava falando. Mas então, como é isso que eu estou entendendo? Eu pelo menos estou praticando a fé no que eu estou entendendo? Estou praticando? Eu estou entendendo o pão. O que eu estou fazendo com o que eu estou entendendo? Eu estou fazendo a coisa certa? Não. Então, eu estou vivendo a coisa certa? Também não. Aqueles entenderam pão e nem pegaram pão. Alguns estão ouvindo a palavra e não estão correspondendo sequer no que estão entendendo. E ainda estão aquém do entendimento. Como que você acha que você vai entender, então, sobre o fermento dos fariseus? E essa palavra não é para você ficar triste, não. Vamos mostrar os dentes aqui. Faz assim, Fica feliz, alegre. Porque tem gente que vai viver uma vida e não vai ouvir isso. Não é uma bênção? Essa palavra, ela coloca luz nas nossas
Ô Senhor, obrigado. Quando eu ouvi essa palavra no domingo, que a bispa trouxe logo no começo, aquilo eu agradeci a Deus, porque eu falei, Senhor, isso já é resposta do jejum. E a Bíblia, a bispa falou ainda semana passada, no dia que ela mandou a mensagem, para os líderes, que teria, já em março, teria resposta. Aquilo para mim, naquele momento, eu agradeci a Deus, no domingo, que era março ainda, eu falei assim, isso já é, para mim, a minha vitória, que eu estava buscando, tem coisas que eu estava, óbvio, que eu também pedi, Senhor, põe luz nas minhas trevas. Quando eu identifiquei o meu pão, que eu percebi qual era o meu pão, eu falei, olha, é verdade. Tem gente que tem um menininho que está chegando aqui, com 5 pães e 2 peixes, e está fazendo mais do que eu. Que tenho mais do que ele, que sei mais do que ele, que estou mais velho do que ele, que tenho mais experiência do que ele, como foi o caso ali. E às vezes você não está vendo. Então não é para ficar triste, estou falhando, não estou pegando meu pão, não. Se você percebeu, se você viu, você tem que agradecer a Deus, ao Senhor, obrigado. Quanto ingrato eu estou sendo às vezes. Quanto devagar eu estou sendo, eu já sei o que fazer, eu estou esperando um eclipse, né? Tem gente que está esperando o eclipse. Antes eu tinha esse dado, agora esqueci. Mas o eclipse tem um prazo, tem ano que não acontece. Tem tipos de eclipse. Então, aquele eclipse que acontece uma vez por ano, tem gente que está esperando, tudo tá encaixadinho, as pessoas estarem em tal lugar, ela está com tanto, ela está naquele dia, tal coisa está acontecendo, aí eu faço. Não vai. É agora. Já que você está entendendo algumas coisas, por exemplo, se o teu entendimento nem é aquele ainda que Deus está te levando para ser, para estar, para ter, mas o que você está entendendo, já faça com o que você está entendendo. Pega esse pão que você está guardando, essa obediência que ainda não foi praticada, numa área acessível, essa atitude que ainda não foi derramada, essa cessão de ceder em algo que você já ouviu, cede nisso aqui, você fica batendo o pé, você fica aí insistindo. E claro, cada um, repito, do aspirante ao bispo da igreja. Se você está vendo uma área que alguém com muito menos está pegando seus pães e entregando, e você com seu pão ali sempre guardado, sua atitude, seu tempo, seu conhecimento para fazer. Sabe, para colocar em prática. Conhecimento acumulado não serve para nada. Agora, o conhecimento aplicado, ele ilumina, ele alimenta, ele resolve, ele supre, ele fecha brechas, ele cura feridas, ele levanta caídos. Conhecimento é para virar uma ação, uma prática, para ser aplicado. Não adianta eu ter pão e estar guardado ali, não está sendo usado para nada, e ter gente passando fome. Ou então eu estar aconselhando Jesus assim, Senhor, despede-os, porque eles não têm nada para comer e está longe do lugar. É mais fácil, não é? É ou não é? Não toque em nada meu, não mexe com nada meu, eu não tenho que tirar nada do meu bolso. Então, quantos aqui que estão sendo testados nesse momento, nesse entendimento? E agora, que resposta você vai dar a Deus? Vai pegar aquele pão? Vai colocar à disposição de Jesus? Ou não? Vai continuar aí, sempre apontando para algum lado, para alguém, tentando
culpar alguém tentando dizer que não é problema seu. Ainda bem que não é problema meu, mas se eu não preciso ter o problema. Eu tenho que ser grato por ser parte da solução, ainda que eu não seja o causador do problema. É ou não é verdade? Não adianta eu criticar alguém, não adianta eu condenar alguém com as minhas opiniões. Eu tenho que ser o cara grato, eu tenho que ser a pessoa grata por ser parte da solução. E não ficar sempre me esquivando, isso não é problema meu, não fui eu que causei, o que eu tenho a ver com isso? Opa, não, eu tenho um pão aqui, eu posso ajudar a resolver, eu não tenho o poder da multiplicação, mas eu sou o instrumento para o pão ser multiplicado. Então está aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não consigo alimentar todos, mas eu consigo dar algo para o Senhor alimentar. Amém. Mas é fácil falar, é fácil orientar, é fácil pregar. Nossa, é muito mais fácil pregar. Tem gente que, não, eu tenho medo de falar em público, é o maior medo de pregar, tal. Acredite, ainda é mais fácil do que praticar. É mais fácil falar de pegar o pão, de dar o pão, do que realmente pegar o seu pão e dar o pão. Está entendendo? E todos nós, de alguma maneira, somos bons pregadores. Quando a gente quer falar, orientar alguém, aconselhar alguém, dizer, apontar uma direção do que é certo, todos nós somos. Mas quantos de nós que ainda tem um pão guardado, que não foi usado para nada, e que nem quando eu sou tocado por um entendimento, esse pão continua guardado, ele não sai do lugar. Ele não se torna um instrumento. E sem contar que isso nem é o propósito de Deus para a minha vida. Deus está mostrando, aqui Ele estava mostrando, eu tenho mais do que isso para vocês. Eu tenho um entendimento, eu tenho um ministério, eu tenho um poder maior para vocês. Mas nem isso, no nível que vocês não estão sendo dignos. Quanto mais ir para outro. E aí, para concluir essa palavra, eu trago. Tem gente que está falando que quer correr com cavalos, mas não está nem se alongando para correr com homens. Está entendendo? Você já ouviu, vai lá, se aquece, se alonga, para você não ter uma contusão, uma distensão. Vai correr com homens. Não preciso. Não preciso. Não, está tudo bem. Está tudo certo, aqui está tudo sob controle. Não está correndo nem com homens. Você não está pegando o pão do seu barco que você tem guardado aí, que podia ter sido já instrumento em 2 ocasiões, oportunidades. Você está querendo entender e dominar um assunto que nem material é. Se o que é visível, se as pessoas que falam o teu idioma, se as coisas que estão visíveis, concretas e acessíveis, você não está lidando da forma correta. O que é a forma correta? É a forma que a palavra diz que tem que lidar. Você não está fazendo isso. Você quer ser um rei no mundo espiritual? Você quer ser um dominador no mundo espiritual e não dominado? Não está acontecendo nem uma coisa nem outra. Começa no que está acessível. Seja humilde para ouvir homens. Seja humilde para lidar com o pão que você tem. Pega o pão que você tem aí, faz com ele, usa ele, coloca ele à disposição, para que tanto nessa área, para que tanto nessa condição de vida, como naquelas que hoje você nem tem acesso, que você seja um vencedor, um vitorioso, que você seja abençoado. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. E a oração que eu quero agora conduzir você a fazer é essa. A oração da humildade. Se Deus já colocou luz nas suas trevas, mostrando que pão que você tem aí, que gente com menos do que você,
Isso é tudo, é financeiro, é atitude, é ajudar alguém, é ter uma ação, um ato, uma atitude, é altruísta, é de organizar algo dentro da sua casa, é de ir até um lugar que você já sabe onde tem, o que vai ser, o que vai acontecer lá e não foi, você está esperando que o lugar venha até você. Você está acreditando no provérbio árabe de Maomé, não se o Maomé não vai até uma montanha, a montanha vai até o Maomé, não. Isso não é de Deus, não. A palavra de Deus diz que você, se tiver fé, você vai mover uma montanha. Mas quantas vezes, né? Jesus nunca moveu uma montanha, ele ia até a montanha. Por quê? Porque foi o exemplo que ele deu. Eu vou até o monte, vou pregar para as pessoas de maneira que elas ouçam, todas elas, não tinha microfone na época, vou subir no monte, dali saiu o sermão da montanha. Que fé que ele teve ali? A fé para subir, para gastar a energia dele, né? Não ter dó das pernas e dos pés dele para subir aquele monte, sabe lá qual altura. Porque é aquilo que estava acessível a ele. Tem gente que está dizendo que vai mover uma montanha com a fé, mas não está nem subindo a montanha com as pernas. Por isso que o poder de Deus na sua vida sempre é no futuro. Sempre vai. Não porque vai ser assim, porque eu vou chegar lá, porque eu vou viver isso. Nunca chega. Porque vou viver multiplicação. Do que vai ser multiplicado? Porque enquanto você está dando 0 pão, é isso que está sendo multiplicado na sua vida. Jesus ainda, né, mostrou, vocês estão discutindo sobre pão? Quando me trouxeram 5, quantos cestos vocês recolheram? Quer dizer, vocês não deram nada, mas receberam, porque o que sobrou foi para eles. Ficou com eles. Quando a gente está servindo a ceia, né, mostra aquele filme de Jesus e a gente vê aquela cena, né, até se você lembrar dela agora, você vai lembrar exatamente do momento. Que aparece primeiro eles entregando lá para as pessoas, depois aparece eles voltando com os cestos. As pessoas foram embora, eles ficaram com os pães. Não deram nada, mas receberam muito. Quantos de nós aqui que está recebendo tanto? Oh, Senhor, obrigado. Não é porque nós merecemos, é porque o Senhor tem misericórdia em primeiro lugar e depois Ele é tão generoso. E quantos aqui ainda não aprenderam nada com a generosidade de Deus? Quantos estão taxando pessoas de não, fulano não merece. Não, fulano não fez nada. Fulana não fez nada. E você fez para receber tudo que recebe? Não, mas está recebendo. O que a gente fez para receber salvação? Não tem uma coisa que uma pessoa tão grande, tão poderosa, tão boa tenha feito para receber a salvação. É um presente que Deus dá a salvação. É graça. E a condição é crer em Jesus e ser favorecido. Não é merecimento. Mas se eu fizer o que é certo, não. Se você fizer o que é certo, você vai ter aprovação e recompensa nessa terra de Deus, como Caleb disse. Se o Senhor se agradar de mim, eu vou entrar na terra. Mas salvação não é o Senhor se agradar de você, é você crer em Jesus. A terra prometida quer dizer uma vida boa, uma vida regalada, não miserável, não escassa. Mas salvação não é Deus se agradar, salvação é a fé no Senhor Jesus.
Aí você tem a alegria da salvação nessa terra. Você tem uma eternidade salva da condenação. E o que alguém fez ou faz para merecer isso? Nada, não tem. Não tem o preço que seria justo por isso. Porque o preço ninguém consegue pagar, que é cumprir toda a lei. Como Paulo diz ainda, se você descumprir uma lei, você está descumprindo toda a lei. Por isso que pela lei ninguém mais é salvo. E por mais que você fala, não, mas eu vou cumprir isso, não, você vai descumprir alguma coisa, está se descumprindo toda a lei. Então é Deus. E o que você está aprendendo com essa generosidade, esse favor de Deus? Está sendo uma pessoa de favor, de generosidade? Está sendo uma pessoa perdoadora? Está sendo uma pessoa multiplicadora e não a divisora? Porque Deus multiplica. Deus favorece. Jesus pega o pão e multiplica. Jesus não retém o pão das pessoas. Ele é o pão. E quando você tem pão, seja literal, seja a condição do pão, o que você está fazendo com esse pão? Escondendo? Quando você tem uma bênção, o que você está fazendo? Escondendo? Está exigindo dos outros? Está esperando dos outros? Está pregando para os outros? Está aconselhando os outros? Mas o teu está bem guardado, escondido, está preservado. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço que essa palavra, eu já te agradeci, e eu te agradeço mais uma vez, porque essa palavra é luz em tantas trevas. É luz em tantas trevas. E eu peço que ela continue sendo, meu Deus, abrindo visões, clareando vidas, trazendo entendimento a pessoas que não viam, que não entendiam, dando, meu Deus, condições de alguns que tinham a condição, mas não estavam usando a condição de agirem, de entenderem. E eu peço, meu Deus, o entendimento que o Senhor disse para os discípulos e que tem faltado em tanta gente. Mas como que alguns vão entender, sendo que aquilo que já está acessível, aquilo que é visível, aquilo que já está na vida delas e nas mãos delas, elas ainda não lidaram com aquilo, não fizeram aquilo, não obedeceram naquilo, não creram naquilo. Como vão crer em coisas maiores? Ajuda cada um, meu Deus, a ver, a perceber, a crer, a entender e a praticar. Como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Nos ajuda aqui agora nesse culto. Ajuda com esse entendimento, meu Deus. Ajuda cada um com o entendimento certo, com a obra certa. Quantos que agora estão tendo uma resposta, é isso aqui mesmo. Ah, mas isso aqui vai mudar minha vida? Isso, começa com isso. Faça isso. Não fica mais dizendo que vai fazer. Não fica mais prometendo fazer. Não fica mais dizendo que no futuro. Não, faça. Apenas faça. É até a estampa que está em tantas camisetas. Cumpra ordens simples. Comece com essas. E você vai ver também princípios simples trazendo resultados simples que já não estão acontecendo na sua vida. Quantos, Senhor, que já não estão vivendo coisas simples, não estão colhendo resultados simples, porque estão desprezando coisas simples, porque estão passando por cima de ordens simples, porque não estão, meu Deus, acatando, não estão acolhendo
não estão, meu Pai, praticando ordem simples. E eu oro e peço que o Senhor nos ajude. Porque se pensarmos aqui que sozinhos, que não, eu sou o dominador, o possuidor, não, eu já sei, sairemos da mesma maneira que entramos. Por isso eu peço a tua ajuda, eu peço a tua visão, eu peço percepção espiritual, eu peço sensibilidade, meu Deus, para que desde as coisas mais óbvias que estão diante dos nossos olhos, até as complexas, que dizem respeito ao reino de Deus e ao mundo espiritual, que ambas, que as simples, que as complexas, venhamos ver, perceber, entender e praticar. Isso, meu Deus, eu peço e conto com a tua ajuda. Que como cada um de nós, servos, discípulos, os obreiros, evangelistas, aqueles que estão agora vendo e ouvindo para aprenderem, que cresçam no Senhor. Que apliquem, meu Deus, diante do Senhor. Que apliquem para o Senhor. E que peguem o exemplo do Senhor, meu Deus, que não prometia, o Senhor fazia. E o que o Senhor fazia dava às pessoas a condição de viverem cada promessa que foi feita. Que sejamos como o Senhor, que aprendamos com o Senhor que é manso e humilde de coração. E que o teu exemplo, meu Deus, seja a nossa referência. Que o Senhor seja a referência para nossas obras, para os nossos passos, para a nossa vida. Eu declaro a unção, meu Deus, que vai abrir o entendimento, que vai mover mãos, que vai mover pés, que vai mover bocas, que vai mover corpos. Eu declaro essa unção, para que o pão que está guardado no barco, meu Deus, seja usado para multiplicações. Para que a mente, meu Deus, tão fechada para o mundo espiritual, que se abra, que acolha o entendimento, que receba o entendimento, e que não seja um entendimento para acúmulo de conhecimento, mas um entendimento para ser compartilhado, para ser aplicado e para ser multiplicado. Que é o que eu oro, eu peço para mim, eu oro por cada um, meu Deus, e eu recebo junto com o teu povo. Que assim o Senhor nos favoreça e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.